Na aula de hoje, a gente vai dar continuidade também ao que a gente vinha observando, e hoje nós vamos trabalhar sobre a influência do governo no mercado, na economia, né? Qual é a função do governo, como é que ele atua, quais são as prioridades do governo em relação ao mercado, à economia, e o que é que isso afeta a gente direta e indiretamente, né? Vamos lá. Bom, funções do governo na economia. A atuação governamental é fundamental para o comportamento dos indicadores macroeconômicos do país. Em menor ou maior grau, o governo sempre atua na economia de um país para cumprir suas funções. Dentre os principais indicadores, pode destacar PIB, Produto Interno Bruto, que é um dos mais importantes índices macroeconômicos do país. O que acontece? Eu estou colocando aqui para vocês, que eu falei aqui nesse link anterior, aqui nesse slide anterior, falei em macroeconomia. Então, indicadores macroeconômicos são o que é que são esses indicadores macroeconômicos? O que é que eles influenciam na nossa economia? Que a gente pode estar citando alguns indicadores que eles são importantíssimos para o desenvolvimento da economia aqui. Então, vamos lá. O primeiro que eu coloquei foi o PIB. O PIB, ele é um dos indicadores, que ele é o Produto Interno Bruto do país, ele é um dos mais importantes, se ele não for o mais importante. Mas cada um, como tem a sua importância, a gente não pode dizer que ele é o mais importante, mas sim um dos mais importantes do país. O PIB, ele mede o quanto a população ela está recebendo anualmente, ou seja, a atividade econômica de uma região durante um determinado período. Ela estipula em relações anuais se o seu recebimento está sendo maior ou menor da renda per capita, no caso, né, vamos dizer assim, anual, em relação ao ano que você está passando em comparação ao ano anterior. E aí ele faz uma média e ele diz de quanto é o PIB médio da população brasileira. Aí ele vai colocando como níveis de desenvolvimento do país em relação ao que o povo produz. Aí tem o segundo índice, que é o IPCA. O IPCA é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Ele é amplo, né? Ele é calculado mensalmente pelo IBGE. O índice, o IPCA, ele mede justamente a inflação no país. Esse IPCA, ele é um dos principais fatores que a gente deve analisar quando a gente tem a questão de investimento em renda fixa. A gente vai em cima da inflação para poder fazer esse cálculo. Então, o IPCA, ele mede a questão da inflação mensalmente. Esse é um gráfico que é analisado pelo IBGE e ele já estipula a inflação no país. Tem a taxa Selic. A taxa Selic é a taxa básica de juros da economia. A Selic, ela tem ela é um fator, ela é uma taxa que ela incide em investimentos que você faz, tipo CDB, o RDB, que você faz um investimentozinho tanto de lucro fixo, como um lucro presumido, vamos dizer assim, você sugere que você vai ganhar daqui a 40 dias, daqui a 60 dias. São linhas de investimento, onde você tem a taxa Selic como uma taxa básica de juros, ou seja, na hora que você investe, você já sabe mais ou menos se você vai ser uma retirada pré-fixada ou se você vai de acordo com a Selic. O que acontece? Quando você coloca um dinheiro lá no CDB ou no RDB, que você prefixa o quanto você quer ganhar, digamos que ele seja 0,8% da Selic. Ou seja, vai ser o valor da Selic naquele mês multiplicado por 0,8, ou seja, 80% daquele valor. A poupança, ela está dando 0,6, 0,4, 0,5, e a Selic daria 0,8 ou 0,9. Aí você tem CDB, RDB, fundos de renda fixa que você pode investir também, que aí você já sabe
mais ou menos quanto você vai tirar e tem uma rentabilidade maior do que a poupança. O problema desses investimentos fechados de CDB é que você tem um período que você pode tirar. Por exemplo, você faz um investimento, ele estipula para 60 dias, você deixa o seu dinheiro preso durante 60 dias. Então ele tem que ser um dinheiro que você não pode contar com ele, que ele vai ficar preso lá durante 60 dias. Se você retirar os 60 dias, por exemplo, você precisou de um período antes, vai incidir o valor do imposto de renda, vai incidir a taxa Selic e vai incidir o IOF. Então, se você tira antes do prazo, você paga o imposto de renda e você paga o IOF, a Selic e a taxa de juros. Aí, em cima dos juros, tá? E não é em cima do montante aplicado, não, é em cima dos juros. Aí, se você espera passar esse prazo e vai tirar depois, você já não paga o IOF. Você vai ter a rentabilidade pela taxa Selic, mas você vai ter que pagar o imposto de renda de todo jeito, em cima do investimento. Então, assim, existem essas variações que você tem que estar atento a tudo que você vai estar fazendo. E a Selic é a taxa de variação desses lindos investimentos. Tem o IGPM. O IGPM, ele é pela FGV. Quando a gente compra um produto, um bem de consumo, como ele fala aqui, alimentação, um bem de produção, que é matéria-prima, material de construção, ou de serviços como aluguel, condomínio e tal, ele é tido por IGPM. Quando a gente faz um contrato de aluguel, o aluguel ele tem um valor fixo anual e ele é, assim, após o vencimento dos 12 meses, ele é taxado para ter uma variação anual de acordo com o IGPM, que ele é a taxa que ele é analisado, ele é dito mensalmente pela FGV e a Fundação Getúlio Vargas, né? Como ele fala no último, na penúltima linha aí, além de serviços como aluguel, condomínio e outras contas domésticas, o reajuste é feito em cima da taxa, que é o IGPM. INPC, outro indicador que é do IBGE, os preços de mercado, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Esse índice acompanha o custo de vida de uma família, de 1 a 5 salários mínimos. Então, assim, de como é que está o poder aquisitivo da família, de 1 a 5 salários mínimos, em relação aos preços que estão sendo comercializados dos produtos, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Ele, em questão de desenvolvimento social, ele consegue projetar um desenvolvimento ou ele consegue prever, vamos dizer assim, uma perda em relação ao consumo das pessoas nos meses subsequentes. Então, ele consegue estudar mais ou menos ter o comportamento das pessoas e aí ele consegue prever a questão do mercado. As empresas se baseiam no INPC para fazer os seus estudos a respeito vamos dizer assim, de produtos novos, de acompanhamento de produto no mercado, de saber o que foi que houve na queda das vendas, se houve algum impacto com a população ou alguma coisa, é o INPC. O consumo das famílias é um dos principais motores que impulsiona o PIB e da economia em geral. O que ele faz nessa comparação, ele coloca o seguinte, o PIB está relacionado ao consumo das famílias, né? Quanto mais as famílias consomem, é porque elas estão podendo pagar, é porque elas estão recebendo mais. Então, são coisas que são interligadas. O PIB, ou seja, o Produto Interno Bruto, o quanto essas pessoas produzem, o quanto essas pessoas consomem e o quanto o mercado é afetado tanto com esse consumo quanto com essa produção. Então, ele coloca aqui de novo, entender como isso afeta o mercado e as empresas. Tem o PIN, que é o PF. Empresas Industrial Mensal Produção Física, é desenvolvido pelo IBGE também. O objetivo é acompanhar o índice mensal de produção da indústria nacional. Importante medir sua produção para entender o cenário da economia. Essa questão, em relação agora na pandemia, houve uma influência muito grande, porque o PIN, ele acompanha a linha de produção e nós tivemos as paralisações nas indústrias nesse período de pandemia. As pessoas deixaram de comprar,
Por consequência, os produtos ficaram nas prateleiras, os distribuidores deixaram de comprar aos seus fabricantes, aos seus produtores, o produtor ficou com o produto estocado, teve que suspender a produção, teve que dar um stopzinho na linha de produção para poder escoar o material que ele já tinha. Então, assim, teve que mandar o pessoal para casa, muitas empresas entraram em férias coletivas, muitas empresas se quebraram, muitas empresas fecharam, demitiram em massa muita gente. O mercado econômico ele não ficou muito favorável para as empresas de grande porte, vamos dizer assim. As de grande porte que ficaram meio duvidosas, imagina as de pequeno porte, né? Mas, assim, as empresas de grande porte que tinham uma folha de pagamento gigante, que tinham uns insumos gigantescos comprados, que precisava manter toda uma estrutura com essa paralisação das vendas, elas não acreditaram que seria mais um bom negócio investir nisso. Mas, assim, comparando o que? A gente tem que analisar cenários diferentes, né? Estamos falando de grandes empresas em relação a pequenas empresas, estamos falando de montadoras, estamos falando de empresas gigantes, né? Em relação ao ponto de vista de linha de produção de consumidor médio, de consumidor pequeno e de grandes consumidores também. O que seria viável ou não de continuar na linha de produção. Então, esse indicador, esse PIMPF, que ela pesquisa nas indústrias em relação à sua produção média, para saber se ela houve uma amplitude positiva ou negativa em relação à sua linha de produção pelo mês anterior, para poder a gente ver se está avançando, se a economia está avançando ou se ela está regredindo. Ele faz esse acompanhamento. Desemprego e informalidade. Esse é outro indicador feito pelo IBGE. Ele, na verdade, ele mede em relação às pessoas que estão fora do mercado de trabalho, né? Outra coisa que ela faz também ela faz uma análise em relação às pessoas que estão fora do mercado de trabalho e que já desistiram de procurar, né? São pessoas que elas estão buscando agora o mercado informal para poder ter uma saída, porque elas não encontraram mais uma recolocação no mercado de maneira tradicional. Aí o que acontece? Esse é outro índice do IBGE, a gente acompanha muito esse índice aí, ele é divulgado mensalmente e faz o comparativo tanto mensal quanto anualmente para poder ver a questão de desenvolvimento do mercado, questões de empregos, tanto carteira assinada, empregos diretos, empregos indiretos, ele faz todo esse acompanhamento. Essa porcentagem indica qual a capacidade atual da economia de absorver trabalhadores. Quantas vagas de emprego estão abertas no mercado, quantas vagas de emprego estão se abrindo ou quantas vagas de emprego estão se fechando no mercado formal, né? São nas empresas que pagam seus impostos. O resultado, portanto, afeta várias coisas. A quantidade de renda para o consumo, os gastos governamentais com benefícios, e dentre outros pontos. Quando ele fala gastos governamentais com benefícios, é justamente o seguro-desemprego. A quantidade de renda para o consumo, ou seja, a disponibilidade de postos de serviços, que o dinheiro vai se deslocar da indústria, que é do produtor, para o cliente, e com o dinheiro na mão do cliente, ele pode consumir nos distribuidores que compram os produtos das indústrias. Então, forma aquele ciclo que a gente já estudou isso nas aulas anteriores. Então, voltando ao assunto das funções do governo na economia, nós podemos dizer que o governo tem a função alocativa, tem a função estabilizadora, tem a função distributiva, tem a função reguladora e tem a função fiscalizadora. O governo, a gente vai estudar cada uma delas, mas as funções do governo na economia, tanto é de cuidar do mercado interior, promover possibilidades de mercado exterior para os produtores internos, né? E acomodar a economia interna tanto para os consumidores, quanto para o comércio, quanto para as indústrias. Vamos lá, vamos estudar cada uma dessas aí, o que ele fala. Alocativa. O governo utiliza os recursos arrecadados da economia para fornecer bens e serviços à população. Ou seja, essa é a função que o governo produz efetivamente bens e serviços. Ou seja,
o governo recebe parte dos impostos, né? Eles são os recursos arrecadados que ele fala da economia, e esses parte dos impostos que são pagos, ele redireciona para bens e serviços à população. Tanto assim, a questão de educação, a questão de saúde, tudo é direcionado a partir desse indicador, dessa função da empresa que é alocativa, a função do governo. Estabilizadora. Está ligada a intervenções do governo nos mercados por meio de políticas econômicas para evitar alterações excessivas nas variáveis econômicas, nível de emprego, nível de preços, taxa de câmbio. Nós falamos sobre taxa de câmbio na aula passada. Em questão de níveis de preços também, nós falamos sobre os equilíbrios do mercado, da demanda e da oferta, né? Em relação ao nível de emprego, a questão de oferecer, do mercado estar oferecendo abertura de vagas de emprego, né, para que as pessoas possam estar empregadas. Essa função do governo, ela garante até afetar outros indicadores, como na hora que o governo estabiliza a economia, ele estanca, inclusive, a inflação, que nós falamos anteriormente. Então, assim, essa função do governo também é vital para que a gente continue dentro de um governo, de uma forma de governo estável. Distributiva representa a atuação do governo para promover uma melhor distribuição de renda, diminuindo o gap entre as pessoas com menores e maiores rendimentos. Outra função do governo, que é essa distributiva que a gente está falando, o governo ele tem como, vamos dizer assim, como uma função dele, promover condição às pessoas que têm uma baixa renda de ter uma dignidade. E é isso que ele fala, diminuindo o gap entre pessoas de menores e maiores rendimentos. Ou seja, fazendo com que pessoas que têm um baixo rendimento tenham acesso a benefícios que as pessoas que têm maiores rendimentos não vão ter de maneira legal, né? Então, essa é uma função que o governo também estabelece na economia, forma distributiva, ou seja, distribuir, né? Distribuição de renda. E forma reguladora, refere-se à atuação do governo de impor regras e limites para a ação dos agentes econômicos em um mercado mais seguro e estável, ou seja, bancos, né? Empresas que fomentam dinheiro na sociedade seriam os agentes econômicos, as pessoas são os agentes econômicos, e ele tem a atuação de regrar, de impor, de formatar, né? E fazer as regras do jogo para que não haja nada de absurdo dentro da economia e não cause um desequilíbrio em relação às outras funções do governo. E fiscalizadora. Representa uma atuação do governo fiscalizando as ações de outros regimes econômicos. Realizando as funções, o governo impactará em diversos mercados. Mercados macroeconômicos. Fundamenta-se no estudo do equilíbrio dos 5 mercados, por meio da interação de forças de oferta e de demanda. Os mercados são mercados de bens de consumo, mercados de trabalho, mercado monetário, mercado de títulos e mercado de divisas. Vamos estudar o primeiro, mercado de bens e serviços. São determinados o nível de preços e o nível de produção do país, e o equilíbrio ocorre quando a oferta, que é a intenção de produção de todas as empresas do país, e a demanda, que é a intenção de compra de bens e serviços dos países, se igualam. Ele colocou mais uma outra colocação aqui. No mercado, são determinadas variáveis, como o produto interno bruto, a inflação, os agregados macroeconômicos, o consumo, poupança, gastos governamentais, investimentos, exportações e importações. O equilíbrio ocorre quando a oferta e a demanda se igualam. Voltando aqui no slide anterior, falando um pouco sobre ele, para a gente poder entrar mais no assunto detalhado, o que é que acontece? O mercado de bens e serviços, ele vai causar um equilíbrio entre a demanda e a oferta. Ele vai fazer o seguinte, ele vai observar aqui, vai dizer assim, ó, o equilíbrio ocorre quando a oferta, que seria a intenção de produção, e a demanda dos bens e serviços de todos os agentes econômicos agregadas se igualam. Ou seja, o governo tem a função, nesse mercado de bens e serviços,
de estar dando a condição de estabilidade financeira em relação à taxa de câmbio de matéria-prima, que agora muitas vezes a matéria-prima ela está sendo mais em conta você trazer de fora, muitas vezes, do que você comprar aqui, dependendo do seu produto, né? Então, comprando fora, vamos dizer assim, o governo ele tem que estancar a taxa de câmbio para evitar tanto que o produto fique muito caro e tanto que o produto fique muito barato, para poder ele oferecer no mercado um produto com preço justo e dentro de um gráfico equilibrado de demanda e de procura, né? As empresas vão querer estar fabricando, os consumidores vão querer comprar, né? E vai ficar tudo dentro dessa margem de equilíbrio. O mercado, o que é que ele fala aí? Afeta o produto interno bruto, são determinadas variáveis. Produto interno bruto, ou seja, dependendo do poder de compra da população, a empresa vai se sentir estimulada em produzir mais ou segurar a sua linha de produção como ela está hoje. A inflação e os agregados macroeconômicos. A inflação, em relação ao seu produto manufaturado ser vendido, porque você tem que comprar a questão da matéria-prima, então o governo tem que garantir a estabilidade do valor na matéria-prima, porque na hora que você pega a matéria-prima, você manufatura o seu produto e você vende o seu produto manufaturado com base de preço formado pela matéria-prima. Se a matéria-prima varia de preço, você, consequentemente, você teria que abordar o aumento de preço da matéria-prima no aumento da sua peça, ou você optar pela diminuição dos juros do lucro líquido, né? Que você vai sentir com isso aí. Então, havendo um aumento na matéria-prima, você, consequentemente, vai ter que optar por você ter uma rentabilidade menor de lucro líquido ou você optar em repassar esse preço para o seu consumidor final. O equilíbrio ocorre quando a oferta e a demanda se igualam. Quando nós falamos a respeito do gráfico de oferta e da demanda, nós falamos a respeito do deslocamento, né, no gráfico, que é isso que ele fala aqui. Então, o equilíbrio ocorre quando a oferta e a demanda se igualam, e quando isso variar, o gráfico tende a um novo equilíbrio. Ele pode mudar um pouco de posição, não a linha do gráfico, mas a questão da marcação desse ponto na linha do gráfico, né? A linha não se desloca, nem para a direita nem para a esquerda, mas consegue se realocar a quantidade junto com o poder aquisitivo para que ele consiga se estabilizar. Mercado de trabalho. As empresas demandam trabalhadores para produzirem bens e serviços, que é o trabalho, enquanto os trabalhadores oferecem a sua mão de obra. Para os empresários, quanto menor for o salário, mais trabalhadores serão demandados. E quanto maior for o salário, menor será o interesse em contratar funcionário. Em relação aos trabalhadores, quanto maior for o salário, mais pessoas se disporão a trabalhar. E quanto menor for o salário, menos gente terá interesse em trabalhar. Na versão dos trabalhadores. Na versão da indústria, quanto menor for o salário, mais ele tem interesse em contratar. E quanto maior for o salário, menor a chance dele contratar. Isso aí é a questão de verificação no mercado de trabalho. O piso salarial afeta diretamente isso aí. Está sendo tratado agora um piso salarial para a enfermagem. Não sei se vocês estão acompanhando. O salário, você tem um piso salarial nacional em relação à enfermagem. Então, aqui no Nordeste, praticamente, digamos até Alagoas, em relação ao Nordeste também, ela é um pouco prejudicada, tá? O profissional que trabalha aqui em Alagoas, quando ele vai fazer a mesma função em Recife, em Pernambuco, você tem aqui em Alagoas, você tem uma perda salarial em relação ao salário de Pernambuco. Quem trabalha em Pernambuco ganha um pouco a mais fazendo a mesma coisa do que quem faz aqui. Isso em torno de 20% a 30% no salário, a variação. Então é o seguinte,
Eu estou falando Alagoas em relação a Pernambuco. Existe uma diferença grande também em relação a São Paulo, em relação ao sul do país. Também tem uma diferença no salário. Aí o que acontece? Existe uma proposta de igualar o salário da enfermagem, unificar o preço no país inteiro. Analisando pelo lado do trabalhador, como a gente vê aqui, deixa eu botar aqui o trabalhador. Em relação aos trabalhadores, quanto maior for o salário, mais pessoas se disporão a trabalhar. Show de bola. Então, assim, com o salário hoje de uma enfermeira, ela está variando em relação a 3 mil, 4 mil reais. No sul do país, o salário base está em torno de 7 mil, 7.500. Então, se unificar, se for o piso nacional, o que vai acontecer? As enfermeiras daqui terão que receber o piso salarial também. E o que ocasiona, aí ele bota assim, quanto menor o salário, menos gente se interessa em trabalhar. Mas havendo o aumento, muitas pessoas vão querer trabalhar. E aqui, em relação aos empresários, isso que a gente está falando, quanto maior for o salário, menos ele quer contratar. Então, assim, muitas vezes a gente tem que analisar a viabilidade de um processo. Eu não estou querendo desmerecer o trabalho de ninguém, pelo contrário, eu acho que a parte de enfermagem, a área de saúde, são pessoas abençoadas, realmente, por encarar, por enfrentar, estar na frente disso hoje. Hoje eles estão fazendo a diferença nesse processo que a gente está vivendo em relação ao Covid, né? Mas, assim, vai onerar os cofres, vai tanto do empresariado, dos particulares, das clínicas particulares, né, quanto dos estatais. A gente tem que pensar de maneira universal, né, como a gente fala assim, da cosmovisão, né, da visão universal. E aqui, com isso, haverá um valor de salário que se igualará ao número de trabalhadores demandados pela empresa com a quantidade de funcionários dispostos a trabalhar. Esse é o chamado salário de equilíbrio de mercado. Ou seja, o que é que ele fala aqui? O salário vai aumentar de forma que vai atrair pessoas para trabalhar na clínica, ou no hospital, ou em qualquer ramo, de forma que o salário vai subir para agradar e vai agradar ao empregador também por contratar essa pessoa dentro de um nível salarial médio, que estabelece tanto bom para um lado quanto bom para outro, a viabilidade do trabalho. O equilíbrio ocorre no ponto onde a oferta e a demanda de trabalho se igualam. Ou seja, a oferta de trabalho e a demanda de trabalho se igualam. O que acontece? Hoje em dia, existe uma falta de pessoas qualificadas no mercado, tá? Realmente existe essa falta de pessoas qualificadas. Assim, as pessoas têm o conhecimento, mas com essa evolução do mercado, os profissionais eles têm que realmente elevar o seu nível profissional, tanto de conhecimento teórico, quanto de conhecimento prático, quanto de treinamentos, né? Quando a gente fala assim, investir num treinamento é um aperfeiçoamento profissional, né? E muitas vezes a pessoa não tem condições de fazer um treinamento. Digamos, você fazer um treinamento que custa R$ 800, você acha caro, mas você troca a televisão da sua sala no valor de R$ 2.500. Uma televisão funcionando, você trocou porque a outra televisão era maior. Então, assim, às vezes a gente não tem a cultura do aperfeiçoamento profissional como em outros países acontece, né? É difícil você ter em mente, você conhecer uma pessoa que priorize realmente a educação, né? Assim, vocês estão abrindo mão de uma outra coisa, fazendo um investimento alto, né? Mesmo quem é bolsista, mesmo quem participa de financiamento estudantil, né? Você tá criando uma oportunidade de ganhar dinheiro, mas ao mesmo tempo você está criando uma dívida em relação a isso. É um investimento que você está fazendo, né? Você está investindo no seu futuro. Então, assim, essa cabeça de investir no futuro
realmente no Brasil é minoria, né? Tivemos um aumento grande ultimamente, nos últimos anos, por conta do financiamento, teve uma ampliação no financiamento estudantil, né? A possibilidade, o aumento da abertura de faculdades, né? Então, o nível de terceiro grau aumentou no país, né? E, assim, a melhoria realmente educacional vem acontecendo, mas ainda é muito aquém para o que a gente espera de um país desenvolvido, né? Então, assim, a gente tem sempre que pensar nessa consciência de desenvolvimento. Vamos lá. Mercado monetário. A oferta e a demanda por moeda determinam a taxa de juros no mercado monetário, a qual afetará a produção e os preços dos investimentos externos. A igualdade entre oferta e demanda por moeda traz o equilíbrio a esse mercado. Esse mercado monetário é justamente o seguinte: o dinheiro circulante no país, a quantidade de moeda que circula no país em relação à taxa de juros. O que ele fala de moeda circulante no país é de poder aquisitivo das pessoas. Ou seja, quanto mais dinheiro as pessoas têm, menos a prazo elas compram, né? Na hora que você tem pouco dinheiro, você vê a oportunidade vamos dizer assim, de um desenvolvimento. Deixa eu ver onde é que está aqui. Aqui. Na hora que você tem o dinheiro, você tem o poder aquisitivo na mão, você opta em comprar em parcelas menores ou comprar em parcelas sem juros, né? Para que você pague dentro já está pagando, inclusive, o lucro da empresa, da produtora, da revendedora, da distribuidora, né? Mas você está pagando com uma taxa de juros menor porque você optou em pagar em menos parcelas. E assim sucessivamente. Senhores, alguma dúvida até agora? Como é que vocês estão? Deixa eu abrir aqui a tela para vocês. Tudo certo até agora? Tudo caminhando? Certo, nada errado, professor. Show de Tranquilo. bola. Então vamos fazer o seguinte: vamos dar uma pausazinha de 5 minutos. 5 minutos a gente está de volta. Beleza? Senhores, até daqui a pouco conto com todos vocês. 5 minutos a gente está aqui de volta. Beleza.
Senhores, estou de volta, senhoras também. Vamos começar, vamos dar início novamente. E aí, tudo certinho? Alguma dúvida até agora? Podemos começar? Pode, professor. Boa, show de bola. Vamos lá, dona Marcela. Professor, não estou escutando, não. Não sei se dá para me escutar também. Também, professor, não estou ouvindo. Eu pensava até que estava aqui embaixo.
Professor, eu escutei a aluna anterior, mas não estou escutando o senhor. Estão me ouvindo? Agora tá. Teste. Não, mas não é professor, não, é o Henrique. Melhor Ivo Henrique. Então, eu acho que é o microfone do professor, né? É, o microfone do professor dá uma bugada aí.